Você já conheceu um pastor de ovelhas? Quantos aqui já conheceram um pastor de ovelhas? Levanta a mão. Opa, aqui. Você que está com a gente online, você já conheceu um pastor de ovelhas? Responde aí no online. Como é que foi essa experiência de conhecer um pastor de ovelhas? Qual é a relevância do pastor de ovelhas para você? Eu gostaria que você compartilhasse com quem está aí do teu lado, à frente, atrás de você. Como é que é isso? Você já conheceu um pastor de ovelhas? Qual é a relevância desse momento para você? E se você não conheceu, não sabe qual é a ideia que você tem sobre um pastor de ovelhas, compartilha isso. Você nunca viu um pastor de ovelhas, você não tem noção sobre a relevância de um pastor de ovelhas. O que esse tema traz na sua mente? Dá para compartilhar aí rapidinho, uns 30 segundos, com quem está do teu lado? Isso faz sentido para você? Compartilha aí online, aí, você que está com a gente. Pastor de ovelhas, o que é isso? Vai ser bom a gente receber uma resposta sua aí. E a gente tem um time aqui que responde isso. Isso, muito bem, meu irmão. Você já viu uma ovelha de perto? Quem já viu ovelha de perto? Levanta a mão. Muito bem. Alguém já viu uma ovelha sendo... Quem já viu ovelha de perto, enfim... Você já viu uma ovelha sendo tosquiada? Aqui, Ok. De repente, assim, dá até dó, né? Porque a gente está aqui nos nossos casacos, nossos capotes, mas quando a ovelha está sendo tosquiada, tem alguém que está indo ali com um presto barba, né? Um gilete. Tem um aparelhinho especial que vai tirando todo o pelo, toda a lã daquela ovelha. Você vê aquela ovelha tão quentinha, tão enorme, assim, com aqueles pelos todos, de repente, você olha uma ovelha tosquiada, dá dó, porque ela está só no couro. Mas é interessante o cuidado e o lidar do pastor com a ovelha, porque nenhuma ovelha reclama do pastor estar tosquiando. Se você já viu, ele não precisa amarrar. Eu cresci na roça, então eu tenho por exemplo, algumas experiências de ver, quando vai tirar o leite da vaca, por exemplo, tem que amarrar a vaca, tem que tirar até o bezerro de perto, e deixa, às vezes o bezerrinho vai lá, dá a primeira mamadinha para facilitar ali o ubre da vaca, depois vai e amarra aquele bezerro ali, que é o bicho, né? Bode, por exemplo, quem cria bode, o negócio fica solto e fica esparramado. Mas a ovelha não, interessante a ovelha, ela nem sai muito do lugar, ela fica ali, e quanto mais lã ela tem, mais pesada ela fica, então ela fica mais bonachona assim. E ela é muito dependente do pastor. E é interessante porque Deus, em Cristo Jesus, diz que Ele é o pastor e que nós somos o quê? Ovelhas. Bom, nós vamos conversar hoje um pouco mais a respeito desse relacionamento do pastor. Porque quando nós olhamos, já vimos o texto de Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que Jesus é o bom pastor que se entregou por amor. Esse memorial da ceia do Senhor é o exemplo daquilo que o pastor faz pela sua ovelha. Ele se dá, ele se entrega. Para que a ovelha possa pastar, no Salmo 23 diz que ele faz deitar em pastos verdejantes e guia-me o quê? Pelas águas tranquilas. Para que isso aconteça, o pastor não levanta de manhã assim, madrugadinha, que é madrugada, dizer, vou abrir o aprisco e vou sair com as ovelhas, vou achar um lugar. O pastor vai antes, o pastor procura um melhor lugar, e tem que ser um lugar que não tenha muitos altos e baixos, tem que ser um lugar de planície, um lugar onde tem essas águas tranquilas, não dava para ser em correntes, rios de corrente, porque a ovelha não pode estar lá.
Que se aquela lãzinha toda se molha, a gente já conversou sobre isso, que ela se afoga. Então, como a ovelha é dependente do pastor, o pastor vai adiante, o pastor escolhe o lugar, o pastor é que sabe qual é o melhor espaço para as ovelhas. E o pastor não vai atrás das ovelhas, tangendo as ovelhas. Quando se guia, uma bois, ou quando se toca vacas, sempre vai alguém com um cavalo e vai cercando por trás e vai empurrando e vai seguindo, e elas já até sabem um caminho, elas vão. Mas com a ovelha não. Com a ovelha geralmente só está o pastor. Quando ele tem um companheirinho, ele tem um cão pastor, e ele vai na frente e as ovelhas vão olhando o pastor, vão seguindo o pastor, e o pastor vai falando, as ovelhas seguem o pastor. É um negócio meio esquisito, mas é assim mesmo. Geralmente o pastor, ele canta cantarola uma música, ou ele fala o nome das ovelhas. Irmãos, é impressionante. Vocês que já viram rebanho de ovelhas, interessante, o pastor sabe o nome das ovelhas. E quando ele fala o nome, as ovelhas respondem, irmãos. Estou falando de rebanho, de animais. Legal isso, né? Quando o Senhor fala o teu nome, você diz, fala Senhor, porque tua serva, teu servo ouve? Ou você diz assim, acho que eu estou ficando com esquizofrenia, estou ouvindo vozes, ou estou tendo alucinações aqui, ou eu preciso procurar um psiquiatra. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse relacionamento, e aqui eu quero, de verdade, irmãos, você que está com a gente online, os que estão aqui, por mais que eu fale a respeito do bom pastor, você só vai saber desse bom pastor se você experimentar um relacionamento com ele. Porque nós já partimos da ideia, do pressuposto, de acordo com o domingo passado, que só é ovelha desse rebanho aqueles que entram pela porta, que é esse bom pastor. Estão entendendo? Então eu entro pela porta, eu passo pela porta, que é Jesus. E esse que me alimenta e cuida de mim é aquele que vai pastorear a minha vida. Olha que coisa legal. Então, nós vamos, baseados em João capítulo 10, nós vamos passear um pouco mais nesse texto e vamos seguir. Como nós já lemos Colossenses capítulo 1, eu vou seguir com os seguintes temas a respeito desse bom pastor. Jesus estava falando no capítulo 10 para alguns que se diziam líderes, mas eles eram mercenários, ladrões de almas, ladrões da paz. Eles eram mentirosos, líderes que dizem uma coisa e fazem outra. Você sabe aquele que é pastor. E aqui a palavra pastor no sentido genérico, pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas você sabe quando esse é pastor. Você sabe quando aquele que é líder de pequeno grupo é realmente um pastor, aquele que cuida, você sabe. Mas você também sabe quando é mercenário, quando é aquele que você ouve uma coisa, mas a vida dessa pessoa é completamente diferente daquilo que é dito. Então Jesus estava falando para esses fariseus e saduceus, dizendo, eu conheço vocês, e vocês não lideram o meu povo, vocês não cuidam do meu povo. Por quê? Então ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui se compara com aquele que se entrega, aquele que foi imolado, aquele que derramou o seu sangue, aquele que se sacrificou pelas suas ovelhas. Jesus aqui está dizendo que ele é aquele que guia as suas ovelhas, conduzindo-as para fora. Nesse contexto é muito especial, porque o que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, faz na minha vida, Ele nos desafia a irmos ao campo, a sairmos das nossas paredes e irmos pelos vales, pelos valados, pelas ruas,
falando de Jesus. É o que faz nossos pequenos grupos, é o que faz o eu mais um, é o que faz o nosso relacionamento discipulador, é sairmos de dentro para fora, porque quando Ele nos resgata de dentro para fora. Ele fala que da mesma forma como Ele foi superabundante em nós, fazendo com que de nós jorrasse água viva, nós pudéssemos levar esse mesmo alimento para outros. Quando eu ouço alguém dizer que é conhecedor da palavra, quando eu ouço alguém falar que cresceu no evangelho, mas a vida não bate com aquilo que nós acabamos de ler, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, de 15 a 22, então eu logo digo, vamos fazer um estudo bíblico para que você se converta ao Senhor? Esse pastor não é aquele de um relacionamento esporádico, mas é de um relacionamento de proximidade e intimidade. Segundo, Jesus, o bom pastor, ele é aquele líder que alimenta as suas ovelhas. João capítulo 6, versículo 5 e capítulo 10, o versículo 9. Ele alimenta, por quê? Porque ele conhece o seu coração, ele sabe da sua necessidade, ele sabe do seu sofrimento, ele vê você. Então ele vem para um encontro pessoal contigo. Essa semana é a semana da gente ter experiências com o nosso pastor. É a semana de estarmos em oração e jejum. E provavelmente você tem vivido lutas que fazem com que, se você quiser e desejar, esteja experimentando esse tempo de proximidade e intimidade com o bom pastor. Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer fazer com que as verdades que Ele tem para a minha vida e para a sua vida sejam ditas ao meu coração. Mas é Ele comigo, eu com Ele, para experimentarmos o que é ser esse bom pastor. Jesus, o bom pastor, é aquele líder que, quando ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele diz, olha, se você quiser, pelo fato que eu estou dando a minha vida por você, eu posso, em você, te tornar alguém mais que vencedor. Por isso que eu disse que estamos aguardando a volta de Jesus, por algo que eu e você experimentamos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que se nós crermos e confessarmos, nós somos salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna. A palavra do Senhor diz que o mesmo, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele vai dizer que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus junto com o meu Espírito, testifica que nós somos filhos de Deus. Esse bom pastor, assim como lemos em Colossenses capítulo 1, que se revela através das coisas invisíveis e visíveis para mim, ele está dizendo, Ronilson, eu quero que você faça prova de mim, porque eu existo. E da mesma forma que eu existo e que sou real, eu quero ser real na sua vida, eu quero que você tenha uma experiência comigo, mas essa experiência só eu posso viver, essa experiência só você pode viver. Então se lance nos braços dele e diga isso, Senhor, eu quero viver do teu sobrenatural, eu quero viver da tua dependência. Por isso que eu fiz esta oração, Senhor, se para que o Senhor possa se manifestar a nós, seja necessário vir uma perseguição, então que venha uma perseguição, irmãos. Que venha uma perseguição sobre nós. Se para que nós possamos viver na dependência do Senhor, nós possamos perder nossos empregos, que haja morte na nossa casa, que venha, irmãos. Porque assim nós estaremos mais próximos do Senhor. Nós temos uma vida boa, nós temos uma vida tranquila e não somos próximos de Deus, irmãos. Que luta é para nós termos pelo menos 20 pessoas na nossa jornada de oração e jejum? Que luta é para termos durante a semana 15 minutos de oração? Nós somos preguiçosos, nós não lemos a Bíblia, nós não ofertamos o nosso tempo ao Senhor. Somos preguiçosos. Você tem vivido uma experiência com esse bom pastor de intimidade e proximidade?
Hoje ainda ouvi alguém dizer, de uma certa forma, que eu não gostei, falando do que aconteceu numa determinada denominação, aqui em Colombo, em Curitiba. E eu disse, olha, eu não gosto, não é a nossa denominação, mas eu não gosto de tripudiar quando estão na pior. Está tendo caso de polícia, pastores se divorciando, adultério, a igreja desmontando, as igrejas desmontando. Eu não gosto de achar graça e rir. E eu disse, quando a gente observa e vê isso, temos que colocar nossos joelhos em terra, a nossa boca no pó e clamar por misericórdia pelas nossas vidas, olhar para a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Irmãos, hoje eu ainda soube isso. Isso não me faz bem, porque eu não gosto de ver quando alguém é derrotado. Uma família pastoral que está já assinaram a separação. Isso não me faz bem. Quando eu vejo a derrota de algum líder espiritual. Satanás está feliz. Saiba que toda vez que você fracassa, Satanás está feliz. Significa dizer que você não orou. Esposos, esposas, vocês não oraram juntos. Família, vocês não oraram. E eu não fico feliz quando eu sei de notícias assim, porque ela me quebranta de tal maneira, dizendo, Senhor, corrija em mim aquilo que ainda precisa ser corrigido para que eu fique em pé. Porque o inimigo quer destruir a igreja do Senhor. E se eu e você não orarmos, não adianta dizer assim, mas a gente tem tanta coisa para fazer. Pare aquilo que está tomando conta do tempo da sua casa e pare para orar e ler a Bíblia em família. Você conhece o coração do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais? É falta de conexão, é falta de leitura bíblica, falta de momento de intimidade. Nós vivemos problemas dentro das nossas casas, mas porque nós não nos comunicamos, porque nós não oramos juntos, os problemas vêm. E o meu desafio é que essa semana de oração e jejum, toda a IBEV estivesse em oração e jejum, irmãos. Por que nós não fazemos? Somos preguiçosos. E o inimigo vem sobre nós. Ele acha brecha dentro da nossa casa, ele acha brecha dentro do nosso orçamento financeiro, ele acha brecha dentro da nossa vida. Ele acha brecha e nos dá uma rasteira. Porque nós não estamos conectados com o pastor. Nós não somos ligados a ele. Nós somos falhos, irmãos. A humanidade ainda está em nós. Então é o nosso tempo de orar, de pôr a boca no pó, de clamarmos por misericórdia, dizendo, Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família, que não haja divisão, que não haja separação, mas que haja vitória do Senhor, que haja libertação do Senhor, que haja salvação dentro da minha casa. Porque foi para isso que Jesus morreu. Ele não morreu para a gente ficar de boa, tranquilinhos. Irmãos, nós temos um inimigo que não se cansa de nós. Nós temos um inimigo que não dorme em serviço. Ele sabe qual é o teu ponto fraco, o meu ponto fraco. E não adianta a gente ficar flertando com o pecado, porque ele vem e dá um bote. E de repente a gente cai. E, puxa. E aí vem aquela frase, né? Ah, a carne é fraca. Tire isso da sua boca. E diga, eu errei, eu pequei. E hoje, quando falaram comigo sobre isso, eu disse, porque foi um dos lados que errou. Eu falei, não tem esse não. Eu estou triste, mas os dois lados erraram. Porque os dois lados conhecem a palavra, os dois lados tinham que se ajoelhar diante do Senhor e clamar por perdão, por salvação, por conexão. Porque nós não podemos falar de salvação se dentro da nossa casa nós estamos desconectados do Senhor. Nós não podemos fazer estudo bíblico, fazer discipulado, se nós não oramos e lemos a Bíblia dentro do nosso lar. O
Senhor Jesus continua dizendo, em João capítulo 10, o versículo 14 ao 18, vamos ler juntos comigo, queridos? Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor. Vamos lá de novo? Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E outras ovelhas tenho que não são desse aprisco. Aquelas também devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele aqui está falando de que até que ele venha, daquele momento das bodas, quando ele vai juntar todos os rebanhos que nós nem conhecemos, mas para que haja aquele ajuntamento maravilhoso, especial no reino do Senhor. Mas aqui eu queria que você guardasse: as minhas ovelhas me conhecem. Você conhece o teu pastor? Você conhece o teu pastor? E o pastor aqui, por favor, não sou eu, é Jesus. Você conhece Jesus? Você tem tido tempo de conversar com ele? Não é aquela conversa que você faz enquanto está andando ou dirigindo. Você tem um tempo com ele. Porque ele está dizendo que ele nos conhece. E aqui está ok. Mas você conhece o Senhor? Vamos continuar o texto. O que ele fala na sequência? Vamos ler juntos comigo? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomar. Ninguém a tira, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho poder para dá-la, e tanto poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo? Lembra em Colossenses que nós lemos que ele é o primeiro de muitos irmãos, que ele é o primogênito da ressurreição, ele é o primeiro da ressurreição, primeiro dentre os mortos. O que acontece? Ele é a vida. Nós vamos estudar mais em outro momento, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. E se existe alguma esperança de vida em mim e em você, é por causa dessa promessa de Jesus, o bom pastor, aquele que é a vida. Seguindo, Jesus, o bom pastor, é o líder que protege as ovelhas. Ele cuida das ovelhas, ele protege as suas ovelhas. João capítulo 6, o versículo 37, o que Jesus diz aqui? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e quem vier a mim, eu o quê? Jamais rejeitarei. Não importa quem você foi, o que você fez, qual foi o pecado que dilacerou a sua vida, não importa. Ele está dizendo que todo aquele que vai a ele, jamais ele o rejeita. Significa dizer que ele não está preocupado com o meu passado. Ele está preocupado com o meu presente, o que eu faço com essa informação e o futuro. É isso que ele quer saber de você. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa palavra que o Senhor Deus está trazendo para você? Vai simplesmente sair daqui dizendo, uau, que culto, ou então dizendo, ai, canseira de culto. E voltar domingo que vem? Ou você vai se posicionar dizendo, eu quero tomar uma decisão, uma posição de desenvolver intimidade e proximidade com o Senhor. Jesus, o bom pastor, é aquele em quem as ovelhas podem confiar. Você confia no Senhor? Você confia mesmo? Se você estiver para fazer uma viagem e houver uma tristeza, uma situação, uma angústia no teu coração, você deixa de fazer ou faz? Você ora para pedir a Deus a permissão para essa viagem ou não? Você confia? Você quer fazer um negócio. Esse negócio vai te endividar, esse negócio vai apertar o teu cinto financeiro. Você ora ao Senhor para fazer ou não? Você confia?
A experiência que eu tenho tido é que muitas pessoas dizem que confiam, mas na prática não confiam. Porque falam uma coisa, mas fazem outra. Então entram em endividamentos. Por exemplo, o irmão Rony nos ensinou aqui uma lição, e eu não sei, no final do ano vamos ver quantos estão com cofrinho. Quantos aqui, assim como eu, estamos firmes no cofrinho? Firmes. Isso, às vezes a gente dá uma... Mas está lá, irmão. Isso, olha aí. Se você não está e quer entrar, entre. O desafio do cofrinho não é o cofrinho por si só, mas é o desafio de uma correção financeira. É aquela correção da gente ter o dinheiro para comprar e não entrar no endividamento. E hoje eu ouvi um testemunho de alguém, porque entrou no endividamento e estava numa situação horrorosa, essa pessoa acabou com o cartão de crédito. Então para que serve o cartão de crédito? Para você achar que tem um dinheiro que você nunca ganhou. Porque o dinheiro do cartão de crédito é o que está lá. Aquele dinheiro você não tem, nem eu, nem você temos. Então a gente acha que tem. E o banco quer nos envolver, nos enrolar, ele aumenta o nosso crédito, é aquele crédito de 5 mil, de 10 mil, 15 mil, 20 mil. E você acha que tem esse dinheiro, mas esse dinheiro não é teu. É só um engano para os teus olhos para você fazer um endividamento. Aí você ora ao Senhor. O que Deus diz? Não faça, não compre. Ah, mas é uma oportunidade, eu não posso perder. Ore ao Senhor, que se essa oportunidade vem do Senhor, Deus vai fazer um milagre de até chegar na tua porta, sem que você tenha que meter os pés pelas mãos. Você confia no Senhor? Sim. Aqui em cima. É para sair ali, ó. Ai, perdão, pastora, mas se a pastora falou, veio ao meu coração. Eu queria agradecer o irmão Rony, né, pela aula que ele deu aqui sobre finanças. Sim. E eu estava esses dias conversando com uma pessoa, né, e falando sobre o meu cofrinho. Aí, quando foi na outra semana, ela chegou para mim, a irmã dela chegou para mim com o dinheiro. Aí falou assim que era para mim ir na caixa, abrir uma poupança, colocar esse dinheiro que ela trouxe para mim e do meu cofrinho, porque não era bom ficar com o dinheiro, com dinheiro em casa, porque ele não ia aumentar. Então, de verdade, eu queria agradecer por isso, porque além de eu ter colocado em prática, eu também falei e fui abençoada. Amém. Uma salva de palmas, irmãos. Obrigada. Não combinamos. Você confia no Senhor? Então talvez você tenha que abrir mão daquilo que você decidiu fazer e obedecer o Senhor. E às vezes obedecer é não fazer, dizendo não, Deus não nos autorizou a fazer. Então não vamos fazer. Mateus capítulo 28, versículo 30. Esse bom pastor, em quem nós podemos confiar, ele diz que ele estará conosco até o fim dos tempos. Ele vai te deixar? Ele vai te deixar na mão? Sim ou não? Ele está com você. Você confia nessa palavra? Então se lance. Faça aquilo que ele está dizendo. E aqui, queridos, tem um ensino muito especial. E quando nós falamos do dízimo, irmãos, a gente está indo muito mais profundo. Vou dizer um negócio. Se você não dizima, você não consegue aprender o conceito do cofrinho. O cofrinho é para quem dizima primeiro. E é interessante a fala do irmão Rony. Nesse mesmo dia da aula, ele deu um testemunho de vida. Vou repetir. Ele disse aqui publicamente, eu posso repetir. Quando ele negocia uma dívida que ele tinha no Serasa. E ele organiza a vida dele. E nós, como igreja, aqui aplaudimos. Porque ninguém tem que estar subjugado por mamão. E essa é uma forma de Satanás prender a gente. Você tem o nome no Serasa, você tem o nome preso com alguém que empresta um cartão de crédito, você compra no cartão do outro, você nunca está livre. Você não consegue entender a libertação do Senhor. Porque você não consegue viver com aquilo que você tem. Ah, mas é muito pouco. Aprenda a viver com esse muito pouco, que você vai conseguir dizimar, vai conseguir fazer o cofrinho. E vai viver a alegria de poder administrar o recurso da sua mão. Jesus, o bom pastor, é aquele líder que cuida de nós. Se você confia, ele não vai deixar você passar necessidade.
A palavra do Senhor diz que nunca viu um justo padecer necessidade, e nem a sua geração, a sua descendência, mendigar o pão. Se você confia nele, você vai ter a certeza que a sua geração, e a atual e a presente, não passará fome e não mendigará o pão. Pode não ter a picanha, mas um arrozinho com ovinho vai ter. E isso alimenta. É comida. Estão comigo? João capítulo 10, o versículo 38 diz exatamente isso e fortalece esse conceito. Vamos ler juntos comigo. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha. Você crê nisso? Tem certeza? O que Jesus está dizendo é que se você vai a Ele, você confia nele, você crê nele, nem o diabo pode te arrancar das mãos do Senhor. Mas você tem que saber a quem você pertence. Você tem que ter certeza que Ele é o teu pastor. Não adianta fazer de contas. O bom pastor é aquele que intercede por suas ovelhas. E aqui, queridos, como eu amo esse texto de João capítulo 17. Jesus orou por mim, tem o meu nome, ele está orando pela Ronilce aqui. E você vai ver teu nome também, quer ver uma coisa? Vamos lá, vamos ler juntos o versículo 9 e o versículo 24. Ele estava orando por mim, e olha o que ele dizia, vamos lá. Eu rogo por eles, juntos, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, aleluias, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ai, amém. Jesus orando por mim. E aqui ele está dizendo, olha, eu não estou orando pelo mundo não. Estão percebendo isso aqui? Ele não está orando pelo mundo, ele está orando por mim, ele está orando por aqueles que estão conectados ao corpo, ele está orando por aqueles que são a sua noiva. Ele está dizendo, porque eu quero que onde eu estiver, a Ronilce esteja comigo. Você consegue encontrar teu nome aqui? Onde eu estiver, vamos falar, fala o seu nome. Onde eu estiver, eu quero que a Ronilce, fala o seu nome, ou não, só eu? Só eu? Que sou ovelha aqui? Vamos lá. Onde eu estiver, eu quero que a Ronilce esteja comigo e contemple a minha glória. Eu quero contemplar, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero. Eu não quero nada do que eu planejo e penso, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. Amém? Você quer também? Já estamos chegando ao fim. Para isso você precisa responder essas duas perguntas. Quem é o pastor da sua vida? Quem é o pastor da sua vida? Não estou perguntando de que igreja você faz parte. Eu estou querendo que você responda quem é o pastor da sua vida. Qual é a referência da liderança dele para você? Qual é a referência? A liderança de Jesus é aquela da qual você desiste de fazer uma coisa que você tanto queria porque você entendeu que não deveria fazer porque Deus não te autorizou a fazer. Interessante que hoje nós estamos em uma reunião e ao final da reunião eu disse, nós vamos orar. Porque a resposta que Deus der ao meu coração vai dar ao coração de vocês também. E se Ele não der, nós não faremos. Se Ele não der a resposta, nós não daremos nenhum passo. Você tem coragem de fazer isso na sua casa? A gente está tomando a decisão, ou de comprar uma casa, ou de fazer a reforma, ou daquela viagem, ou daquela festa, seja o que for. Ou daquela compra. Mas não existe o dinheiro, o cofrinho ainda não está liberado, não chegamos ao final do ano ainda. E você começa a orar. E Deus diz para o teu cônjuge, Deus diz aos teus filhos, ou Deus diz aos teus pais uma resposta diferente daquela que você quer.
você deixa de fazer, entendendo que é Deus falando? É essa a resposta que eu quero que você encontre. Quem é o seu pastor? Ele é relevante na sua vida? Ou ele é só um amuleto? Ou ele é só alguém que você faz de conta que existe? Queridos, eu não sei. Irmãos, eu estou triste. Eu nunca gosto de ver quando o diabo vence. Eu nunca gosto. Eu sei que ele ficou muito feliz. Porque uma família foi destruída. Eu não sei como está a sua vida, a sua família, eu não sei quais são as suas prioridades, mas eu quero dizer em nome de Jesus, se Deus não liberou, se Ele não autorizou, não faça, não viaje, não compre, não negocie, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Diga: Senhor, nós não vamos dar nenhum passo. Fale como Abraão: Senhor, eu não vou dar nenhum passo se o Senhor não for à minha frente, se o Senhor não for diante de mim. Eu vivo para ganhar almas para Jesus. Eu vivo para restaurar casais, casamentos. E quando um casal líder de uma igreja assina um divórcio, isso me quebra. Não é sobre mim, mas é por aquilo que Deus faz. E que o inimigo está dizendo para Deus: está vendo? Está vendo? Cantava, celebrava, adorava, tocava, era líder. Olha o que eu fiz. Por isso que quando a palavra de Deus diz que foi na cruz que Jesus publicamente trouxe escárnio para Satanás, é porque ele está dizendo para mim e você: presta atenção aqui. Eu e você somos fracos, queridos. Eu e você somos humanos. Nós temos que nos quebrantar todos os dias diante do Senhor, temos que pedir graça, misericórdia, salvação, restauração, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, pedir que o inimigo afaste deles toda a seta inflamada de Satanás, que Deus afaste dos nossos filhos e netos o homem mau, o homem perverso, a prostituição, as drogas, a pornografia. Muitas vezes nós como pais vamos ter que ser enérgicos e dizer: chega de internet, chega de celular, vamos ter conexão, irmãos, em nome de Jesus, para que Satanás não quebre nossa casa, para que Satanás não leve nossos filhos. Pare com isso aqui, deixe nossos filhos longe disso aqui, porque muitas vezes você vai dormir e teus filhos passam a madrugada jogando na internet. Aquilo que é bênção acaba se transformando em maldição, porque nós não cronometramos o tempo, nós não cuidamos de integração, de interação, não temos comunicação, não conversamos. Um casal estava celebrando, completando 7 anos, 10 anos de casamento, no papel. E aí eu já estava fazendo a festa, né? A maior tristeza é porque não teve nem um beijo, nem um abraço, nem um feliz aniversário. O que é isso? Que vida é essa que nós estamos vivendo? Quando casais não celebram o aniversário de casamento? Quando o esposo esquece do aniversário da esposa, dos filhos, a esposa do esposo e dos filhos? Estamos vivendo que tipo de vida, irmãos? A gente está trabalhando, eu estou trabalhando para colocar comida dentro de casa. É mesmo? Põe comida dentro de casa, mas você não sabe onde estão os seus filhos. E a tua esposa está sedenta, não tem comida de afeto, de carinho, de aconchego, de abraço, de comunicação, de conversa. Arranje um tempo para que vocês possam se conectar, conversar, para que as famílias não deem brecha
para Satanás. Gostaria de terminar esse tempo orando. Eu estou muito triste, porque eu cresci entendendo que esse bom pastor sempre tem o primeiro lugar na nossa casa. E às vezes, quando as famílias deixam o bom pastor de lado para fazer qualquer outra coisa, para passear, para se divertir, e o bom pastor fica de lado, nós estamos abrindo brechas para que o inimigo se irande dentro da nossa casa. Pais, fiquem atentos. Cônjuges, ame seu cônjuge, que seu cônjuge se canse do teu carinho, do teu amor, do teu aconchego. Mas não dá falta. Tem muitos cônjuges que estão famintos, que estão de inanição, de afeto, de carinho. Não deixe que o inimigo encontre brecha na sua casa. Faça uma faxina dentro do seu lar. Comece por hoje. Quem aqui vai essa semana estar em oração e jejum por mim? Irmãos, eu preciso que orem por mim. Eu preciso. Eu preciso. Eu estou muito triste. E se há algo dentro do nosso lar que o inimigo ainda tem a brecha, é o tempo de você também orar e dizer: Senhor, tire, para que nós possamos celebrar a vida eterna, a salvação no nosso lar também. Quantos vão estar essa semana em oração e jejum comigo? Gostaria que viesse aqui à frente. Temos que orar pela nossa igreja. Nossa igreja está crescendo. Deus tem nos abençoado. Mas saiba que o inimigo está vendo. E ele está de olho, porque a palavra do Senhor diz que ele está ao nosso redor, bramando como leão, procurando tragar a nossa alma. Porque ele quer nos derrubar. Porque quando ele nos derruba, ele canta vitórias para o Senhor, não é para nós, porque ele sabe que nós somos fracos. Mas quando nós nos derramamos diante do bom pastor e clamamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso do Senhor. Eu preciso. Nós vamos orar aqui à frente. Ore ao Senhor. Vamos estar nesse tempo, iniciando nossa semana de oração e jejum. E vamos colocar nossas vidas, vamos colocar nossos pequenos grupos, nossas famílias, nossa casa, o casamento, nosso relacionamento familiar. Quero pedir à igreja que fique em pé. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E aqui, ó Deus, com o nosso coração compungido, quebrantado diante do Senhor. Pedindo que a Tua bênção, que a Tua graça e que o Teu favor se derrame em nossas vidas. E que a partir de nós, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos familiares, entre os nossos filhos, que haja paz do Senhor entre os nossos filhos. Aqueles que estão conosco online, da mesma forma, oramos por eles, ó Deus. Venha sobre cada lar, cada casa. Ó Senhor, quebrante o nosso coração, não nos deixe dormir, não nos deixe nos alegrarmos nessa vida, sem termos um tempo com o Senhor, sem termos proximidade e intimidade com o Senhor. Pai, proteja a nossa mente das ciladas de Satanás, dá-nos fervor e intimidade contigo. Ó Senhor, proteja os casamentos aqui, Senhor, proteja os casamentos dessa igreja. Proteja os casais, que eles se rendam ao Senhor, que eles ergam um altar em adoração ao Senhor, que o inimigo não encontre brecha entre eles,
que o teu amor seja manifesto entre eles, ó Deus, que os casais sejam fartos de atenção, de carinho, de conversa, de comunicação, ó Senhor, que não haja inanição de afeto, mas que os casais, ó Deus, se cubram de bênção um para com o outro, para que o lar seja fortalecido, porque se isso acontecer, a tua igreja também será. Ó Pai, estamos aqui dizendo que precisamos de Ti. Somos falhos, somos humanos, imperfeitos. Mas Espírito Santo de Deus se manifesta em nós. Fale conosco, fale com o Teu povo, ó Deus, principalmente nessa semana de oração e jejum. Se revele em nós e através de nós. Faça o milagre do Senhor em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.